Olá, meu nome é Marcos Carioca e esta é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Heurísticas de Mercado e Bolhas Econômicas, realizado na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo. Este trabalho parte de uma pergunta central das finanças comportamentais: como decisões aparentemente racionais podem contribuir para a formação e posterior colapso de bolhas econômicas? Para responder a essa pergunta, desenvolvi um estudo que busca articular a teoria das heurísticas cognitivas com os ciclos de boom and bust observados em crises como a bolha das .com e a crise imobiliária de 2008. A apresentação se divide entre o referencial teórico, a metodologia bibliométrica adotada, os resultados obtidos e, por fim, as contribuições práticas e acadêmicas do estudo. O objetivo central da pesquisa foi analisar a influência de heurísticas e vieses cognitivos nas decisões dos investidores, especialmente em contextos de euforia e incerteza, e como essas decisões, ao se acumularem, alimentam desequilíbrios sistêmicos que resultam em bolhas financeiras. Todas as heurísticas abordadas foram identificadas e aprofundadas por autores como Kahneman, Tversky e Thaler, e funcionam como atalhos mentais. Elas são úteis em cenários simples, mas perigosas quando aplicadas a contextos complexos, como o mercado financeiro. E aqui seguem algumas delas. Home bias, tendência de priorizar investimentos locais em detrimento de ativos internacionais, por familiaridade ou percepção de risco menor. Disponibilidade. A frequência ou probabilidade de um evento é estimada pela facilidade com que exemplos vêm em mente, muitas vezes influenciada por memória recente ou marcante. Representatividade. As pessoas julgam a probabilidade de um evento com base na semelhança com o estereótipo, ignorando dados estatísticos ou probabilidade base. Ancoragem. As decisões são influenciadas por um valor inicial, a âncora, mesmo que esse valor seja irrelevante ou arbitrário para o contexto atual. Aversão à perda. Viés cognitivo segundo o qual as pessoas tendem a dar mais peso às perdas do que aos ganhos de valor equivalente. A fim de exemplificar essas distorções, analisamos dois momentos históricos: a bolha das .com nos anos 90 e a crise do subprime em 2008. Na primeira, o otimismo desmedido com o avanço da internet foi ancorado em expectativas irrealistas de crescimento contínuo. A heurística da disponibilidade, alimentada por manchetes otimistas e lucros rápidos, fez com que os investidores ignorassem os fundamentos. O colapso foi inevitável. No segundo caso, a crença generalizada de que os imóveis sempre se valorizam foi sustentada por excesso de confiança e comportamento de manada. Quando a realidade contrariou essas crenças, a bolha estourou, com impacto global. Para compreender a literatura que sustenta esses fenômenos, utilizei uma metodologia mista, com análise quantitativa, bibliométrica e qualitativa do conteúdo. O banco de dados foi a Web of Science, com foco em artigos publicados entre 2009 e 2024, priorizando estudos relacionados à crise subprime em 2008, resultando em 357 artigos relevantes. Os dados foram processados com os softwares Bibliometrics e VozViewer, permitindo mapear os principais autores, temas, palavras-chave e redes de citação. Os resultados revelaram quatro grandes núcleos temáticos na literatura: o cluster vermelho, que estuda o home bias e a internacionalização de portfólios; o cluster azul, centrado em risco, performance e comportamento em crises; o cluster verde, que aborda governança e fatores institucionais; e o cluster amarelo, que foca na psicologia econômica e no excesso de confiança. Essa estrutura evidencia a multidisciplinaridade do campo, que integra economia, finanças, psicologia e até ciências políticas. A análise de concorrência das palavras-chave apontou a centralidade dos termos home bias, financial crisis, overconfidence e risk, indicando que os vieses cognitivos são um eixo estruturante na explicação das falhas de mercado e da instabilidade sistêmica. No campo da inovação, destaco a discussão sobre criptoativos. O Bitcoin, por exemplo, exibe dinâmicas típicas de bolhas econômicas: valorização excessiva baseada mais em expectativas emocionais do que em fundamentos objetivos. A ausência de regulamentação e a facilidade de acesso criam um ambiente ideal para heurísticas como ancoragem e efeito manada.
O mesmo instrumento que permite descentralização e transparência pode também amplificar riscos sistêmicos quando guiado por vieses não reconhecidos. Vale mencionar que fundos quantitativos, apesar de dependerem de tecnologias modernas de análise para tomada de decisão, e não de um gestor humano diretamente, não criam a blindagem, pois eles aproveitam de momentos de alta ou queda para operar, sem a consideração de um possível estouro de bolha. Com base nos dados e análise, algumas conclusões se impõem. As heurísticas de mercado não são exceções cognitivas, elas são padrões recorrentes no comportamento financeiro. Em contextos de euforia e incerteza, essas heurísticas se tornam sistematicamente disfuncionais, levando à formação de ciclos de valorização irracional seguidos por colapsos abruptos. Mais do que isso, evidenciamos que a tecnologia tem um papel ambíguo. Ela pode mitigar riscos, mas também os intensificar, a depender do grau de transparência, regulação e educação financeira da sociedade. Como contribuição, o trabalho oferece um panorama atualizado da produção científica sobre o tema, identifica lacunas para futuras investigações e propõe que políticas públicas voltadas à educação comportamental e regulação ética da tecnologia sejam parte da agenda para prevenir novas bolhas. Finalizo agradecendo ao meu orientador, professor Rafael Moraes, à FEA USP, aos meus familiares, namorada Diana e amigos pelo suporte constante. Este trabalho é dedicado também a todos que acreditam que entender os limites da racionalidade humana é o primeiro passo para construir mercados mais justos, conscientes e sustentáveis. Muito obrigado.